Nós estamos na 6ª mensagem da nossa série, A Experiência do Cenáculo. E quem foi abençoado aí com as últimas 5 mensagens? Vocês foram abençoados? Amém? Têm sido abençoados? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde daquele dia, que dia era esse? Esse dia foi o dia da ressurreição de Jesus, no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, naquele mesmo dia, à tarde. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Que casa era essa? Essa casa, tudo indica, era a mesma casa que eles foram para ter a última ceia que tiveram com Jesus, na celebração da Páscoa, antes da crucificação, na noite anterior. Você lembra que os discípulos seguiram um homem com um cântaro na mão, um cântaro de água? Lembra? Eu preguei sobre isso há 3 domingos atrás. Eles seguiram este homem com um cântaro na mão e chegaram a esta casa, e nessa casa havia um cenáculo preparado, mobiliado para eles. Vocês lembram disso? E lá eles prepararam a ceia para a celebração da Páscoa. Era esta casa, tudo indica, e eles estavam no cenáculo desta casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, as portas trancadas, ele então, de forma sobrenatural, passou por entre as paredes e se colocou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo é gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Esse Tomé também, né? Sabe aquelas pessoas que nunca estão na hora certa, no lugar certo, na hora certa? Sabe? Tomé é o cara que dá a reputação ruim dos Tomés aí na região. Olha só. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E é interessante isso, porque Tomé fala que ele não vai crer até que veja. O oposto de fé, na verdade, não é dúvida. O oposto de fé é certeza. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Uma vez que você tem certeza de algo, você não precisa mais crer naquilo, você sabe aquilo. Quem está entendendo? Amém? Por isso que Paulo disse, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a fé. Paulo estava no fim da sua vida, ele estava para ser morto, e ele sabia, essa fé aqui eu vou deixar guardadinha aqui, porque eu não vou precisar dela mais. Porque quando estivermos com o Senhor em glória, a gente não precisa crer mais no Senhor, nós vamos saber. Eu não preciso crer que a Carol está aqui, eu vejo a Carol. Você está entendendo? Se eu esticar a mão assim, ela vai vir me dar a paz do Senhor, vai me compreender. Eu vou sentir a mão da Carol. Eu sei que a Carol aqui, eu não preciso crer que a Carol está aqui, eu sei que ela está. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí Tomé diz assim, não, depois que eu ver, que eu vou acreditar, que eu creio depois que eu ver. Não, Tomé, você já está atrasado. Depois que você viu, é tarde demais para você crer, porque depois que você viu, você já sabe. Quem está me entendendo? Eu tenho uma pergunta para você. Você crê que Deus quer fazer algo extraordinário?
Glória a Deus por vocês 7, viu? Eu disse, você crê que Deus quer fazer algo extraordinário? Amém. Deixa eu perguntar de outra forma. Você crê que Deus vai fazer algo extraordinário? Amém. Porque tem muita gente que está esperando aqui atrás ficar pronto, está esperando a igreja encher, está esperando as coisas acontecerem para depois dizer que crê. Meu irmão, depois que você chegar aqui e tiver que colocar o carro lá no Home Depot e vir a pé para a igreja caminhando, aí você falar que crê no que Deus está fazendo, aí não adianta mais, porque aí você já está vendo. Estão com nada. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Ali aonde? No mesmo cenáculo. Diga comigo, cenáculo. Estavam ali reunidos os mesmos discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Interessante como que depois de ver Jesus, eles ainda trancavam as portas. Não é interessante isso? Você imaginava que talvez ver Jesus e ouvir principalmente o que Jesus disse para eles. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Imagina-se que eles fossem tomados de um certo grau de ousadia e fossem suplantando aquela temerosidade. Mas não. Eles estavam amedrontados como se não tivessem visto. Olha só. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Jesus está quase dizendo assim: Tomé, tarde demais, companheiro. Agora que você viu, você está querendo dizer que você crê? Não, agora você não precisa crer, agora você sabe. Agora você tem certeza. Aí Jesus dá uma palavra para ele, que é na verdade um alerta futuro. Ele está dizendo assim: Tomé, como se estivesse dizendo assim, para as próximas ocasiões, bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: se você crê depois que vê, você não tem bênção nenhuma sobre você. Agora, se você crer primeiro, para depois ver o que creu, é um sinal que os seus olhos espirituais alcançam além dos seus olhos físicos. Porque tem gente que tem miopia espiritual. O que os seus olhos físicos enxergam vão além do que os seus olhos espirituais enxergam. Deus quer inverter esse negócio. Não que Ele quer te dar miopia física, não. Mas Ele quer curar a sua visão espiritual, para que os seus olhos espirituais enxerguem além dos seus olhos físicos. Para quando os seus olhos físicos alcançarem aquilo que Ele está fazendo, os seus olhos espirituais já estavam lidando com aquilo há muito tempo. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, louvamos a Ti, celebramos o Teu nome, louvamos ao Senhor pela Tua presença e agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho 4... Pode se sentar, fica à vontade. Ser bem sincero com vocês, eu tenho 4 minutos até o meu tempo acabar hoje. Mas eu não vou segurar você aqui para sempre não, viu? Nós começamos há 6 semanas atrás essa série de mensagens chamada A Experiência do Cenáculo. Falamos sobre o cenáculo ser um lugar mais alto. Falamos sobre a experiência do homem com o cântaro de água. E falamos um pouquinho sobre como Jesus é mais do que apenas um conhecido. E isso se dá nessa experiência do cenáculo, onde
deseja que experimentemos elevação e exclusividade. Elevação na nossa comunhão com Ele, elevação no nosso entendimento, elevação na nossa obediência e exclusividade no nosso relacionamento. E falamos um pouco sobre isso, como que o cenáculo simboliza isso. Para quem não sabe, o cenáculo era um quartozinho que se costumava fazer no telhado das casas, em cima, no terraçozinho das casas da época, fazia-se um quarto útil para encontros sociais, interação social e também para devoção religiosa. A cultura da época era uma cultura extremamente religiosa e eles tinham esse espaço reservado para isso. E nós estamos tomando esse espaço físico que era utilizado na época, hoje não mais, mas na época era, e estamos olhando os acontecimentos que estão registrados nas Escrituras Sagradas, nesse espaço alto nas casas, como uma forma simbólica de extrair de cada uma dessas experiências lições importantes para as nossas vidas. E a gente percebe isso, que o cenáculo simboliza esse ambiente espiritual que nós cultivamos para nós mesmos. Um ambiente de fertilidade espiritual, um ambiente de, como disse agora há pouco, de elevação da comunhão, elevação da obediência e elevação do entendimento, e um lugar de exclusividade relacional. Um lugar de compreensão que o que temos com o Senhor não é uma mera amizadezinha superficial, é uma aliança, um pacto eterno que nós temos com o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. E esse entendimento é primordial, ele é importantíssimo, necessário para que possamos experimentar do Senhor coisas em níveis maiores. Porque existem experiências que você não consegue extrair delas tudo o que pode, quando você não está nesse nível de relação com aquela experiência. Vou te dar um exemplo. Eu falei na primeira mensagem, eu falei sobre a minha experiência no parto do Noah. Lembra que eu contei sobre isso? O Noah, que nasceu, ele não tinha virado, ele estava com a cabeçazinha dele para cima, e a médica da Jane teve que fazer uma cirurgia nela. E quando ela tirou o Noah, ela falou para mim: papai, não olha agora, porque é meio feio, não olha não, porque é assustador para quem não conhece. E é quase como que se ela tivesse dito para mim: olha rápido, senão você vai perder. Aí eu estiquei o pescoço assim e olhei, e na hora que eu olhei, ela estava tirando o Noah com um bumbumzinho para cima, e ele estava todo roxo, não estava respirando, não estava chorando, e estava um negócio assustador. Aquilo foi muito impactante para mim. Quando eu vi aquele menino começar a chorar, foi um alívio, né? E hoje enfim. Aí eu falei um pouco sobre como essa experiência me marcou, mas a mesma experiência foi vivida pelos médicos que estavam na sala, e eu garanto para você, Elisângela, que nenhum deles lembra dessa experiência como eu me lembro, porque eu vivi ela em um nível que eles não viveram. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vou te dar um outro exemplo. Um tempo atrás eu trabalhei em cozinha durante muito tempo, aprendi a cozinhar em restaurante, fui chefe de um restaurante, e há um tempo atrás eu tive que fazer umas aulas de gastronomia, aprendendo culinária italiana. E eu fiz umas aulas aprendendo como que alguns ingredientes interagem com alguns tipos de vegetais, alguns tipos de proteína. E tem uma parte de algumas técnicas de culinária, você tem que entender um pouco a respeito da química, de como um determinado ingrediente afeta aquela proteína, porque tem ingredientes que desidratam a proteína, eles não podem ser colocados antes da hora, senão você elimina o gosto daquela carne, você elimina o gosto daquele vegetal. Então as coisas precisam ser utilizadas na ordem correta, e a gente estava aprendendo algumas técnicas a respeito disso e tudo e tal, e naquela aula tinha um camarada que era um crítico de comida. Ele era não sei se fala, eu sei que vinho é sommelier, né? Mas como é que fala de comida? Ser humano, né? Ser humano. Tinha um crítico de comida, uma pessoa que degustava e sabia detalhar a qualidade daquela comida que ele estava consumindo.
E o professor então fez um prato lá para mostrar para nós alguma coisa específica. Eu não lembro agora qual foi o prato que ele fez, mas ele fez alguma coisa lá para mostrar para a gente como que aquilo funcionava, aquilo que ele estava explicando. E aí o crítico, provou primeiro. E aí ele deu a opinião dele, ele foi falando uma opinião detalhada, cheio de adjetivos coloridos, aquele negócio, uau, eu sinto notas disso, notas daquilo, e ppp, papapá, eu percebo como que a textura de não sei o que, e foi falando, aquele negócio encheu os meus olhos, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter uma experiência de outro planeta comendo esse negócio aqui. E aí o resto da classe foi e provou. Quando eu comi, eu vou ser sincero para você, quando eu comi, o que eu senti foi, esse negócio está bom demais. Essa foi a minha experiência. Esse trem está gostoso. Não sou mineiro, mas sou neto de mineiro. Né? Esse negócio está bom demais, esse negócio está gostoso demais. Meu Deus, que coisa gostosa. Mas eu não tive a experiência que aquele cara teve. Eu não conseguia perceber, por exemplo, os tons de canela, de não sei o quê, e ppp, papapá, a textura, não, eu mordi e falei, não, tá bom, tá gostoso. Essa era a minha experiência, superficial. Ele não, ele conseguia identificar os detalhes, ele conseguia identificar as notas de sabor individualmente naquele contexto gastronômico. Quem está me entendendo? Você já viu alguém degustar vinho? Já teve essa experiência de ver num show, ou ao vivo mesmo? Você vê um sommelier apreciando um vinho, é um negócio bonito de ver, dá até vontade de aprender um pouquinho. Não sei se aquele pessoal está falando a verdade, eu acho que é tudo mentira aqui, só pode, não tem lógica. Coloca aquele negócio na taça e gira de um lado, gira para o outro, e cheira aquilo, e tudo e tal, e ppp, papapá. Eu mesmo, eu gosto de vinho, eu aprecio o vinho, mas não sei o suficiente a respeito. Você põe aquilo na taça, aí você põe, cheira, e fala, o cheiro tá bom. Aí você dá para um sommelier, cheiro de... Aí começa a falar, não sei o que lá, lavanda, e ppp, e não sei o que lá, e cereja, e eu sinto o cheiro da madeira, que é tal madeira, que o vinho ficou descansando, e não sei o que, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz, vai tirar a onda com a cara de outro, pelo amor de Deus. Mas não é porque eu não consigo ter esse nível de experiência, que significa que esse nível de experiência não exista. A gente acha engraçado isso, né? Imagina, se o cara pegar tem gente que degusta água, você sabia disso? Tem um bar em Nova York que um copo de uma determinada água lá é $80. São qualidades de água diferentes, eu não sei. Eu aprendi recentemente a respeito de café premium coffee. Porque os cafés que a gente consome no supermercado, eu descobri que eles são de péssima qualidade, na verdade. Todos eles. Todos eles. São de péssima qualidade. São café, principalmente os que você compra em pó. Principalmente você compra em pó, porque eles já são todos oxidados, aquele grão de café já foi moído, e quando ele é moído, ele começa a oxidar instantaneamente, então você perde todo o taste, o gosto do café. Aí eu fui num lugar um tempo atrás, que eles faziam café premium, o café do tempo em que ele é colhido, tostado e moído, e tudo isso acontece num espaço de 6 dias, e é fantástico, é absolutamente fantástico. E é um gosto, parece que é outra coisa, parece que você não está nem tomando café, é uma experiência celestial, é uma coisa gloriosa. Eu lembro quando eu e a Jane, a gente estava recém-casado, nós compramos uma cafeteira bonita. Isso tem nada a ver com a mensagem, mas para você, estou brincando, tem sim.
comprou uma cafeteira bonita, aquele negócio, recém-casado e tudo e tal, montamos a cafeteira, e ppp, papapá, agora, nossa, vamos fazer café na nossa casa, primeira vez, e ppp, papapá, daqui a pouco, vai lá, coloca o café e não sei o que lá, e aí, vamos fazer um café agora. Aí eu peguei a garrafinha de água, abri a garrafinha de água e tudo e tal, aí coloquei na garrafinha de café, na cafeteira, para fazer o café, um café expresso, sei lá, vou fazer o café. Aí a Jane virou e falou assim, mas você está gastando a garrafinha de água, por que você não põe água da torneira? Eu falei, não, porque a água da torneira tem um gosto esquisito. Eu falei, não, mas vai fazer o café, o café é quase 100% água, se a água não for boa, o café não é bom. Aí pergunta se eu faço isso hoje. Faço nada, tentando impressionar a esposa, recém-casado. É um nível de experiência que a gente acha, para nós, se a gente sair daqui, você fazer um café bustelo para mim, coar ele numa meia, eu vou tomar aquilo, vou achar uma delícia. Mas se você colocar para um cara que conhece café, o cara não vai dar conta de tomar aquilo. Não é porque eu sou ignorante a respeito desse nível de experiência que significa que ela não exista. Quem está me entendendo? Da mesma forma, esse mesmo culto, agora há pouco tivemos um tempo glorioso na presença de Deus aqui em adoração, coisa linda, Deus moveu de forma linda. Essa experiência, a mesma experiência, por uns, vai dar, daqui a 30 minutos eles não vão nem lembrar do que aconteceu. Para outros, vão viver o resto da vida impactados pelo que Deus fez hoje. Qual é a diferença? A diferença não é que são experiências diferentes, mas é uma diferença de profundidade, de camadas da mesma experiência. Esse é o significado do cenáculo. O cenáculo tem esse simbolismo nas nossas vidas. Tem algumas pessoas que falam de Deus para nós, e a gente fica assim, né? Fica, meu Deus, será que esse cara está falando sério? Não é possível, a gente vai na igreja, tudo bem, até gosto da igreja, gosto das músicas, levanta a mão, bato palma de vez em quando, pastor é meio enjoado e tudo, mas eu gosto, vou lá, e que é bacana. Agora esse cara fala, não fala todo dia, estou falando esse negócio, e fala, enche a minha paciência. Não, meu irmão, você tem que entender, é porque você está tendo essa experiência nesse nível aqui. Esse irmão, ele está num cenáculo aqui em cima. Oh, meu Deus do céu, o nível de experiência que ele está tendo é como o mesmo prédio, mas você está no basement e ele está no 30º andar. No mesmo metro quadrado, mas ele está numa altura diferente. Meu Deus, está numa camada diferente. Quem está me entendendo? Esse é o significado do cenáculo. Então, se a gente for avaliar essa experiência do cenáculo, já estamos, eu estou olhando o relógio, não precisa se preocupar não, eu já estou terminando. Eu só não vou pedir para você ficar em pé ainda, porque não está tão perto assim também de terminar. Essa experiência do cenáculo, ela me mostra algo poderoso. Poderoso, que tem a ver com o valor de Tomé. Eu não sei quem se lembra, talvez não sejam muitos de vocês, mas há uns 2 ou 3 anos atrás, eu preguei uma mensagem aqui intitulada, Você deve ser importante. Eu preguei nesse mesmo texto e falei sobre Tomé. E eu acho que essa mensagem que preguei naquela época, ela é muito pertinente para essa visão do texto que eu quero expor para você hoje. Porque esse texto, ele está relatando os momentos após a crucificação de Jesus para um grupo de discípulos que eles tinham experimentado uma multiplicidade de decepções seguidas umas das outras. Entenda, vamos nos colocar no espaço mental e emocional desses caras.
A gente está falando sobre 12 caras, começou com 12 caras que foram selecionados a dedo por Jesus. Jesus, que era uma pessoa extremamente popular, aonde ele ia, ele atraiu uma multidão, e ele escolheu 12 caras para acompanhá-lo e aprender com ele, e serem discípulos dele. Esses 12 começaram a seguir Jesus, experimentaram coisas tremendas, coisas gloriosas, verdadeiros milagres, e viram o sobrenatural se tornar rotineiro. Jesus, diante deles, transformou água em vinho, andou sobre as águas, curou cego, cuspiu até no olho de um e o cara começou a ver. Imagina só se Deus me desse esse ministério. Hã? Hein? Eu garanto para você que você não ia orar para pedir para eu orar por você por muita coisa. Garganta inflamada mesmo, você não ia pedir. Você ia ir no médico, com certeza. Hã? Essa unção não é uma unção difícil de exercer. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Imagina só, tinha um coxo que estava na beira do tanque de Betesda há mais de 30 anos, acometido daquela enfermidade, e Jesus foi lá, levantou o cara e o cara começou a andar. Tem uma vez que Jesus estava pregando uma casa numa cidadezinha chamada Cafarnaum, interior de Governador Valadares ali, sabe onde é? Cafarnaum, Jesus estava em Cafarnaum, tinha tanta gente na casa que não tinha espaço para entrar com um cara paralítico. O que os 4 amigos dele fizeram, Elisângela? Os caras subiram em cima da casa, destelharam a casa, fizeram um elevador manual, abaixaram o cara na frente de Jesus com a corda. Jesus olhou para o cara e falou: você quer ser curado? Ô Jesus, está de brincadeira? A Bíblia diz que, na verdade nem perguntou, a Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou: perdoados estão os seus pecados. Beleza, Jesus, obrigado aí, perdoa meus pecados, mas e as pernas? E aí? Hã? Perdoa os pecados, mas e aquele negócio de andar? Aí Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que ele imediatamente foi restaurado, pegou a cama dele, saiu correndo, casa fora, saiu para fora e começou a testemunhar. Imagina só. Os discípulos viram Jesus andar sobre as águas no meio de uma tempestade, acalmar a tempestade, chegar do outro lado, expulsar uma legião de demônios do gadareno que estava aterrorizando a cidade. Olha só a quantidade de coisas espirituais, sobrenaturais que os discípulos viram Jesus fazer, uma atrás da outra, e como se não bastasse, um certo dia um amigo de Jesus chamado Lázaro veio a falecer. Jesus levou 4 dias para visitar a família, e quando chegou lá, ele ainda ressuscitou o defunto. Aí você imagina a quantidade de experiências que esses caras tiveram. Acontecia um problema, leva para Jesus. Acontecia um problema, leva para Jesus. Tinha alguém doente, pra você ter uma noção, a sogra de Pedro estava meio febril, meio com uma gripezinha lá, e Pedro caiu na bobeira de levar ela para Jesus. Eu não sei se Pedro tinha a mesma sorte que eu tinha, porque a minha sogra é fantástica, fazer meus pontos. Ela não está aqui não, mas ela vai ficar sabendo. Até a dor de cabeça, a febrezinha lá da sogra de Pedro, Jesus curou. A gente vê milagre atrás de milagre. Está com um problema aqui, aparece um endemoniado, leva para Jesus. Está com dor de cabeça, leva para Jesus. Está com febre, leva para Jesus. Travou o iPhone, leva para Jesus. Tudo Jesus resolvia, tudo. Tudo Jesus resolvia. De repente, eles descobrem que 3 anos e meio convivendo juntos, 12 homens junto com Jesus, andando para todo lugar, indo. Teve uma hora que Jesus precisava pagar o imposto dele, Alana. Jesus precisava pagar o imposto dele, aí ele virou para, eu acho que Pedro, virou para Pedro e falou: Pedro, é o seguinte, tem que pagar o imposto lá, não tem? Tem que pagar o imposto. Faz o seguinte, pega essa isca aqui. Mas isca, eles não aceitam isca, não, mas pega essa isca, pega um peixe lá, dentro do peixe vai ter 2 moedas, paga o meu e o seu. Imagina só, ver um negócio desse. Quantos peixes você pegou semana passada, João? Hã? Nenhum? Coisa tá feia, hein? O Nid mesmo,
Umas 3, 4 semanas atrás, o Nid levou 2 peixes lá para casa. 2 peixes. Eu tive que alugar espaço no freezer de um restaurante lá na esquina para guardar os peixes, do tamanho de um Fusca, os peixes. História de pescador tem que ser a caráter, né? 2 peixes enormes lá, levou lá para casa. Não tinha moeda na boca de nenhum dos 2. Não tinha moeda, não tinha cheque, não tinha um cartão, não tinha nada, cartão de crédito, nada na boca dos peixes. Jesus paga o imposto com a moeda que estava na boca do peixe. Aí você vê o nível de experiência que esses caras tiveram. 3 anos e meio convivendo com Jesus e vendo milagre, após milagre, após milagre, após milagre. 12 homens. De repente eles descobrem que um deles era um traidor. Meu Deus. Imagina só, você viver num ciclo de relacionamento tão íntimo, tão seleto, tão privado, vendo coisas tão gloriosas, de repente você descobre que o seu grupo íntimo com o Senhor foi traído por um camarada por 30 míseras moedas de prata. Aí, pum, decepção número 1. Qual foi a decepção número 2, pastor? Decepção número 2 foi quando Jesus desce do Getsêmani. Depois de ter transpirado sangue, pelejando espiritualmente com o seu propósito, ele desce do Getsêmani para encontrar o traidor com os soldados romanos que o prenderiam, e aí a partir daquele momento, os seus discípulos iriam ver Jesus de longe ser torturado, apanhando, escarnecido e envergonhado em público. Aí você pensa, nossa, já é terrível você ver o seu amigo, o seu companheiro, o seu mestre, o homem que você admira, o seu mentor, o seu professor, o seu rabi, sendo colocado em público de forma vergonhosa e apanhando, sem poder fazer nada para defendê-lo. Aí como se não bastasse, eles trazem uma cruz de madeira, pregam ele numa cruz, e de forma cruel e fria, o colocam estendido naquele madeiro, até que ele desse o último fôlego de vida. Aqueles escolhidos para caminhar junto, aprenderam junto, viram o sobrenatural junto, compartilharam momentos íntimos junto, ali estavam tendo uma decepção seguida da outra. E Jesus não falou que ia reinar, Jesus não falou que era o Messias, agora está aí. Foi traído, foi escarnecido, apanhou, torturado e agora morto. E ainda não tinha nem onde enterrar ele. Teve que aparecer um tal de José de Arimateia para poder emprestar um túmulo. Como que você empresta um túmulo? Ah, não, usa aí, semana que vem você me devolve. É assim? Enterraram o Messias deles. Foi enterrado num túmulo emprestado. Nem dignidade eles puderam conceder ao seu mestre. Aí depois de tudo isso, passam-se 3 dias e nada acontece. Nenhuma notícia nova, nenhuma esperança. É claro no texto para mim que eles estavam amedrontados, porque eles trancaram a porta do cenáculo, e a Bíblia deixa bem claro que eles estavam com medo dos romanos, quando de repente, Jesus aparece no meio deles. Essa experiência do cenáculo é fantástica, porque no tempo de tamanha incerteza, de tamanho peso sobre a vida daqueles homens, eles tinham um lugar para se retirar diante do Senhor. Diga comigo, o cenáculo.
E foi lá que o Senhor os encontrou. Tem muita gente que, ao passar por momentos difíceis, dizem a respeito do Senhor, eles dizem: eu passei pelo vale da sombra da morte e Deus não estava lá. E eu digo para você uma coisa, meu irmão: quem sabe Deus não foi no cenáculo para te encontrar, mas o cenáculo estava vazio. Diga comigo: a experiência do cenáculo. E aí Jesus diz, nesse reencontro com eles, é a primeira vez que agora 11 discípulos, ainda com a ausência de Tomé, eram apenas 10. 10 dos que eram originalmente 12, 10 dos seus discípulos estavam reunidos. E é a primeira vez que eles encontram Jesus após a sua ressurreição. Aí Jesus diz para eles algumas coisas que eu quero mencionar para você e a gente já vai encerrar. Amém? Primeira coisa que ele diz: paz seja convosco. Meu Deus. Se eu tivesse tempo para falar, só isso aqui dava uma mensagem inteira. Porque para nós, paz é apenas a ausência de conflito ou tranquilidade. Isso é que paz significa para nós. Mas naquela cultura não. Paz vem da palavra hebraica shalom. Que shalom é restauração, prosperidade. Shalom é muito mais do que apenas tranquilidade. Shalom é restituição. Shalom é abundância. Quem está me entendendo? Shalom é muito mais abrangente. Jesus chega naquele momento, no momento de tamanha aflição, e ele faz uma declaração sobre eles: paz seja convosco. E o cenáculo é este lugar, é o lugar aonde a paz é renovada. Diga comigo: paz renovada. Se você, meu irmão, está vivendo um tempo de estresse, você está inquieto, você está incerto, com um caminhar incerto, titubeando, vacilando, apavorado por causa do que a vida está oferecendo, por causa do mercado disso. Pastor, o mercado imobiliário, meu Deus do céu, e não sei o que, a economia, o desemprego, o presidente, pastor, e não sei o que lá, e pastor, eleição no Brasil, Lula é Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, pastor, eu vou ficar doido. E não sei, meu irmão, você está sem cenáculo. Você está sem cenáculo, você precisa encontrar, você precisa edificar, você precisa promover, cultivar um cenáculo para você, pelo amor de Deus, porque é no cenáculo que a paz é renovada. Aleluia. Muita gente, eu lembro de uma frase que o Bill Johnson falou, não vou esquecer dessa frase nunca mais: para você experimentar a paz que excede todo o entendimento, você tem que estar disposto a abrir mão do direito de entender tudo. E tem coisas que não adianta você tentar compreender, você tem que crer. Paz seja convosco. Diga comigo: paz. Como que é possível ter paz no momento de tantos questionamentos? E você acha que as decepções pararam por aí? Não pararam não, porque os discípulos que falaram para Jesus que eles estariam com ele até a morte, foram os primeiros a negá-lo no momento que a coisa apertou. Eles tiveram decepção por causa de Judas, decepção porque o Império Romano prendeu Jesus, decepção por ver Jesus morrer, decepção por não poder fazer nada, e decepção porque na hora que eles foram questionados a respeito dele, eles não tiveram nem a hombridade de confirmar serem seus discípulos. Imagina o nível de culpa, de decepção interior, até com eles mesmos, que esses 11 homens não estavam lidando no seu interior. E no meio de tudo isso, Jesus chega para eles no cenáculo. Meu Deus do céu, no cenáculo. E ele renova essa paz. Diga comigo: paz renovada. Diga mais só, diga: paz renovada. Paz renovada. Número 2, segundo lugar, ele diz: paz seja convosco. Coloca para mim, faz um favor, versículo 20, acho que é 22. Vamos ver. Versículo 22.
Havendo dito isso, não, o anterior. Coloca o 20. Isso, dito isso, mostrou-se as mãos e os lados. Eu não vou poder falar disso, infelizmente. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21. E disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Aí olha só, ponto e vírgula. Olha o que Jesus fala, Edmirson. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Meu Deus, que coisa gloriosa, Jussara. Porque se tinha um tempo para enviar esses caras, não era o melhor momento, aquele momento que Pedro estava falando que Senhor Jesus, o negócio é o seguinte: se for que precisar peitar, eu vou peitar aí para defender o Senhor. Eu vou contigo até a morte, vou contigo até a cruz. Se colocar o Senhor numa cruz, tem que colocar uma cruzinha do lado ali, porque eu vou ficar lá também. Pedro, você está violento, Pedro. Não, é o seguinte: eu vou te enviar também como o Pai me enviou. Vai nessa força. Não. Jesus espera os caras estarem naquela condição, sabe aquela condição assim, a condição, aquele desespero. O cara acha que não está prestando para nada, não está valendo para nada. O cara decepcionou todo mundo. Ele viu tudo tudo foi desmoronando ao redor deles. Eles ficaram sem chão. Aí Jesus chega nesse momento e diz: olha, é o seguinte, eu estou enviando vocês agora. Mas agora, Jesus, olha como é que eu estou. Eu estou querendo voltar a pescar. Eu não quero ser enviado para nada, não. Eu não quero ser enviado para nada, não. Eu não quero. O que eu quero é chegar num cantinho aqui, ficar na posição fetal, eu aqui, sozinho, quieto, chorando. É isso que eu quero. Eu não quero ser enviado. Eu quero ser enviado quando eu estou me sentindo forte. Agora não, agora eu quero deitar, eu quero tirar um cochilo, eu quero processar tudo isso que aconteceu comigo. Eu pergunto para você: você acha que os discípulos se julgavam prontos para enfrentar esse nível de desafio? Porque a gente só assume desafios assim quando a gente está se sentindo Superman, não é? A Superwoman. Ai do pastor falar para você hospedar um grupo pequeno na sua casa se você não tiver com a sua capazinha passadinha, capa do Superman. Pastor, mas não, eu não estou pronto, eu não estou isso, eu não estou aquilo, papapá, e tal, pastor, não sei o que lá. Né? Meu irmão, é o seguinte: ser enviado não depende de você. Enviado não está no seu controle. E o problema é que nós rejeitamos o envio por julgar não ser o melhor momento. Aquele, humanamente falando, definitivamente não era o melhor momento para aqueles discípulos serem enviados para absolutamente nada, a não ser que fosse para uma clínica psiquiátrica. Como o Pai me trouxe aqui para a terra, eu vos envio para aquela clínica psiquiátrica ali, passa 2 anos ali e recupera as forças de vocês. Não. Porque pensa para que o Pai enviou Jesus à terra. Pensa nisso. Não romantiza isso daqui não. Romantiza não. Jesus estava falando com eles, era de cruz, de sangue, de morte. Jesus
Não estava falando para eles, ó, como o Pai me enviou, eu envio vocês para prosperar, para avançar, para conquistar, para serem barões, vocês vão se tornar os reis do gado aqui da região. Não. Eu envio vocês para amar os inimigos de vocês. Se bater no lado direito o rosto, vira o lado esquerdo. Se tomar a capa, leva a túnica também. Se pedir para andar uma milha, caminha duas. Eu estou enviando vocês para fazer o que eu fiz. Aí você vê e pensa, meu Deus, esses caras não estavam prontos para isso. Esse é o segundo ponto. O primeiro é a paz renovada. O segundo é o propósito restabelecido. Diga comigo, paz renovada. Diga comigo, propósito restabelecido. Porque o cenáculo é o lugar onde o propósito nunca sai de foco. E por último, eu encerro com isso. Pode colocar em pé, eu já terminei. Eita Jesus, misericórdia. Por último, o que eu acho interessante é que quando Jesus aparece dessa vez, Tomé não está lá. Aqui que Jesus faz? O que Jesus faz? Capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos. E Tomé com eles. Aí o que acontece? Jesus faz a mesma coisa, tudo de novo. Não precisa coçar a cabeça não, Jussara, foi de propósito. Jesus, primeiro que as portas estavam trancadas outra vez. Você não acha isso interessante? Depois de terem recebido essa comissão de Jesus, paz renovada e tudo e tal, os caras ainda estavam com medo? É fácil para mim falar, porque o Império Romano não está atrás de mim, né? Eu imagino que eu estaria... Acho que nem no cenáculo eu estaria. Jesus faz a mesma coisa de novo. Para quê? Pedro já tinha visto, Tiago já tinha visto, João já tinha visto, Bartolomeu já tinha visto, André já tinha visto, eles já tinham tudo visto. Jesus, ele fez tudo de novo, por quê? Raul, foi por causa de um cara. Foi por causa de Tomé. Tomé tinha que ser importante. Para Jesus voltar no mesmo lugar, na mesma circunstância, 8 dias depois, no mesmo espaço, Jesus fazia a mesma coisa, a porta ainda não estava aberta, Jesus não tinha feito cópia da chave, Jesus passou, atravessou as paredes de forma sobrenatural, se colocou no meio deles. Para quem não tinha lido o texto anterior, acha que é o mesmo evento, ele se coloca no meio deles e fala com eles, Pai seja convosco, tudo igual, por quê? Por causa de uma pessoa, de um amigo, Tomé. E esse é o meu terceiro e último ponto. O primeiro é a paz renovada. O segundo é o propósito restabelecido. E o terceiro é o valor relembrado. O valor de Tomé sendo relembrado. Porque Jesus podia muito bem ter se esquecido de Tomé, porque Tomé não estava onde que tinha que estar, na hora que tinha que estar. E by the way, entenda uma coisa, por isso que é importante você estar presente, você estar no ambiente, por isso que você não pode ficar sem cenáculo, porque tem coisa que Deus faz, e Deus faz num ambiente específico, naquele lugar, naquele momento. Se você não estiver ali, você perde. Por isso que a gente fica martelando nisso, você não pode faltar oração, não falta culto, não falta vigília, não falta grupo pequeno, porque você nunca sabe quando que Deus vai aparecer no meio do pessoal ali e fazer algo sobrenatural.
Tomé não estava. Mas aí o que Jesus faz? Jesus volta no mesmo lugar. Se fosse eu, quer que eu seja sincero? Eu vou ser só mais ou menos, porque senão você não vai nem querer que eu seja seu pastor. Se fosse comigo, oi, cadê o Tomé? Jesus, é o seguinte, Tomé Tomé não está, Jesus. O quê? Tomé não está? Vai ficar sem. Vai perder. Tomé, depois de 3 anos e meio caminhando comigo, Tomé não me dá o voto de confiança de pelo menos estar presente. Tomé está onde? Não quero saber. Não quero saber. Perdeu. Tomé perdeu. Risca o nome dele aí. Desisti. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus volta só por causa dele. E voltaria por causa de qualquer um dos outros. Porque o evangelho, a experiência do cenáculo tem a ver com isso. Tem a ver com o valor restabelecido. Todo mundo hoje conhece Tomé pelo fato dele não ter crido. É o Tomé, o que duvida, é o Tomé incrédulo. Alguém fala alguma coisa, é Tomé, e não sei o que. Tomé leva essa fama até hoje, 2020 anos depois, Tomé é conhecido por causa desse erro. Imagina só se você fosse conhecido por causa do seu pior erro, o resto da sua vida. Imagina se tivesse um chipzinho na sua cabeça e tudo que você pensasse fosse automaticamente publicado no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tudo automaticamente. Pá! Eu acho que você não ia ter muito amigo, não. Nem pastor você ia ter. Se todo mundo conhecesse você pelos erros cometidos. Pois é, Tomé é conhecido por causa disso, mas ninguém se lembra que Jesus voltou só por causa dele. Meu Deus do céu. O tempo de Jesus era limitado, cara. Jesus era intencional. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo. Ele tinha que ser cirúrgico com o tempo dele. Jesus não tinha tempo para ficar perdendo tempo, jogando tempo fora, não. Jesus, tudo que ele fez foi de propósito. Aí ele volta no mesmo lugar de novo, com o mesmo cara, tudo outra vez, por causa de uma pessoa. Esse cara tinha que ser importante. E sabe qual é a mensagem do evangelho? É que Jesus faria tudo de novo, só por causa de você. Esse é o cerne da mensagem. Jesus faria tudo de novo. Se tivesse que fazer tudo só por causa de você, ele faria tudo de novo. O cenáculo é esse lugar. É o lugar da paz restaurada, do propósito restabelecido e do valor relembrado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, segura na mão de quem está do seu lado, aperta a mão dessa pessoa, deixa a virtude do Senhor fluir através de você. Graças a Deus. Vou pedir que o pastor Ronan, a pastora Fernanda, evangelista Geraldo, evangelista Eronidson vão estar aqui à frente, orando por aqueles que desejarem receber uma oração específica. Aleluia. Tem algo do Senhor pairando sobre este lugar hoje. Se essa mensagem falou com você, talvez você é um daqueles que precisa ter a sua paz renovada. Talvez você é um daqueles que precisa ter o seu propósito restabelecido. Talvez você é um daqueles que precisa que o seu valor seja relembrado a você. Deus está te convidando hoje para cultivar um cenáculo, um lugar de comunhão com Ele.
Eu te convido, se você foi tocado por essa mensagem, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Te agradecemos, celebramos o Senhor, ó Pai. Pedimos a Ti que o Senhor possa tocar o coração de cada irmão, cada irmã. Este momento, Senhor Deus, é um momento que o Teu Espírito está agindo no íntimo dos corações. E eu declaro, ó Deus, que toda tentativa do inimigo de roubar a paz do Teu povo seja desfeita. Toda tentativa de frustrar o propósito do Senhor na vida do Teu povo seja repreendida, ó Pai. Senhor Deus, e tudo aquilo que o diabo tenha dito ou feito para destruir a percepção de valor que os Teus filhos têm de si mesmos diante dos Teus olhos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, traga, ó Pai, a lembrança novamente de quem somos no Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, que esta palavra seja poderosa e eficaz para o reestabelecimento da paixão do Teu povo por Ti e pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Senhor, despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós Tua graça, Teu favor. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada na Tua presença, onde esta palavra continuará ecoando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém.